Olá amigos do Logos Apologética, bem-vindos a mais um novo vídeo. Bem, estou aqui para a alegria de uns e tristeza de outros. E eu gostaria de apresentar neste vídeo para vocês um novo personagem muito curioso e interessante. Ele se chama Eu Ateu, o Exegeta. Pois é um personagem muito interessante, do tipo Carton aqui, que dá-se a fazer interpretações bíblicas a seu bel prazer e de seu entendimento. E eu vou responder aqui agora nesse vídeo a esse personagem muito interessante e peculiar. Espero que vocês gostem, ok? Vamos lá aos argumentos dele. O Antigo Testamento da Bíblia é abarrotado de atrocidades. Deus manda matar, manda estripar, manda queimar, manda estuprar diversas vezes. Não é nenhuma, nem duas, nem três. São dezenas, talvez centenas de vezes. É a velha questão das atrocidades de Deus no Antigo Testamento. Se você ver vários sites ateus, vai perceber que eles muitas vezes se queixam que o Deus da Bíblia arbitrariamente ordenou a destruição de cidades inteiras, como Jericó, apenas para permitir que os judeus tivessem uma pátria no Oriente Médio. Como poderia um Deus amoroso comandar a destruição de todas essas pessoas inocentes? O argumento soa bem, mas é totalmente falso. A suposição não declarada é que as pessoas que Deus mandou destruir eram moralmente equivalentes aos judeus, que os substituíram. No entanto, isso é o que a Bíblia diz sobre essas pessoas que foram destruídas. Não é por causa da tua justiça, nem pela retitude do teu coração que entras a possuir a sua terra, mas pela maldade destas nações, o Senhor teu Deus as lança diante de ti. E para confirmar a palavra que o Senhor teu Deus jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Deuteronômio 9:5. Pois é, então muitos ateus, como esse tal de Eu Ateu, querem passar uma imagem de que o povo de Deus, que parecia que eles só chegavam com um arrastão, um genocida, matando e passando todo mundo pela espada, né? E que esses povos onde eles se encontravam, com quem eles se encontravam, eram coitadinhos, eram mansos, pacíficos, santinhos, imaculados, né? Mas será que isso é bem verdade? Né? Esses povos eram tão pacíficos assim? O que você acharia de eu lhe mostrar que eles matavam seus próprios filhos e filhas pelo fogo do sacrifício, né? E davam em sacrifício aos deuses? Não farás assim ao Senhor teu Deus, porque tudo que é abominável ao Senhor e que ele odeia, fizeram eles a seus deuses, pois até seus filhos e suas filhas queimaram a seus deuses. Deuteronômio 12:31. Mas é claro que o nosso amigo Eu Ateu não vai falar disso, porque ele, de uma forma bem ladina, esconde e oculta esses textos, porque não lhe interessa. A maldade dessa gente é confirmada em outros versículos da Bíblia. Assim, vemos que essas pessoas não são tão inocentes como os ateus querem que você acredite. Então, talvez os ateus acreditem que matar seus filhos não é tão mal assim. Afinal de contas, a matança viável de pré-nascidos é legal em alguns países. Ele é chamado de pró-escolha, né? Ou seja, aborto, né? Por essas razões e outras, Deus ordenou a destruição dos povos que os israelitas despossuíram. Mas será que Deus mandava matar as pessoas, os inocentes, né, juntamente com os maus? Quando Deus estava sobre destruir, né, a cidade de Sodoma e Gomorra, Abraão perguntou a Deus se ele destruiria a cidade se houvesse pelo menos 50 justos nelas. Deus disse que não. Então Abraão fez a mesma pergunta se houvesse 45 justos. Deus repetiu a mesma resposta, né? Toda vez que ele deixou cair o número, ele tinha a mesma resposta por Deus. O fato é que Deus não teria destruído essa cidade se houvesse qualquer justo nelas. Os poucos justos que estavam nas cidades foram alertados antes da hora para que saíssem. Assim, Deus não destruiu o justo junto com os maus. Mas isso é tema para um outro vídeo. Por ora, vamos nos concentrar no que o exegeta, né, que se diz biólogo ateu, né, diz. Vamos lá. Roda. Aí alguns cristãos falam assim, não. Mas isso é o Antigo Testamento. Eu sou cristão, eu sigo o Novo Testamento. Bom, é claro que o indivíduo que diz isso é um completo desconhecedor de teologia, exegese, hermenêutica, história da Bíblia, qualquer coisa.
E os ateus não fazem muito por melhorar isso, não é, Yuri? Bom, eu, ateu, você é de biologia e eu te dou um desconto por isso. Mas se o seu problema não é com a hermenêutica, não sei quanta desonestidade é suficiente para tamanha distorção. Imagina um garoto de 8 anos pegar o livro A Linguagem de Deus, do Dr. Francis Collins, e sair por aí falando o que ele acha do livro. Né? Evidentemente que o garoto ainda deveria estar aprendendo o que é uma célula na escola. Você age da mesma forma, pegando um livro que não entende ou não tem no momento informação ou ferramentas para entendê-lo e sai por aí para o seu público cético falando patavinas e desatinos. Esse tipo de atitude me deixa bastante cético quanto ao seu ceticismo, hein? Ah, lembrete, antes para os trolls frustrados e outros aí que não têm argumentos muito para dialogarem, usam de ofensas e outros tipos de baixarias nos comentários, eu gostaria de dizer novamente, lembrando, que eu não estou preocupado com o que esse eu ateu diz ou outro qualquer ateu diz. O meu objetivo não é essa pessoa em si, não tenho nada contra esta pessoa em si. Meu objetivo é responder às alegações dele, que são muito parecidas com outras alegações de outros ateus. Então, da mesma forma que eu estou respondendo a esse indivíduo, eu estou respondendo a outros. Pô, mas Emerson, os caras vão vir aí dizendo que você está lendo não sei aonde e vendo, recebendo por telepatia ou por algum tipo de paranormalidade as mensagens na sua cabeça, não é? O que você tem a dizer sobre isso? Pô, meu amigo, sei lá, sabe, eu acho que não importa de onde nós estamos obtendo, se nós lemos ou se nós recebemos. O que importa é o conteúdo, você não acha? Isso que eu acho que é o mais importante. Pena que eles não têm como responder, né? Eles só ficam fazendo isso, esse tipo de brincadeira, infantilidade. Fazer o quê, né? Vamos voltar ao assunto. Mas eu vou mais longe aqui. Sobre esse negócio de o cristianismo, né? Os cristãos serem pacíficos e tal. Escuta, a gente não está lendo a mesma Bíblia. Para começar, o Yuri já faz uma assertiva errônea. Os cristãos serem pacíficos. Mais uma falácia de generalização logo de cara, senhor Yuri. O cristianismo preconiza, entre outros, a paz, sim, como você pode ver em 1 Coríntios 14:33, 2 Coríntios 13:11 e etc. Agora, isso não afirma automaticamente que todos os cristãos, simplesmente generalizando de onde vêm, onde quer que serão sempre, ou seja, individualmente fiéis à declaração da paz. Um exemplo. Um policial faz o juramento à corporação de ser fiel aos princípios dela, mas depois, individualmente, cai num suborno ou propina. Ele manchou-se a si mesmo, mas isto não anula a importância da corporação. O mesmo com o cristianismo. Yuri já começa com uma falácia assumindo que cristão, logo de cara, só por qualquer Zé Mané alegar ter esse nome, é fiel, devotado, idolatrado, salve-salve do cristianismo. Não. Mas Emerson, o eu ateu vai dizer que isso aí é mais uma falácia do escocês. Não é não, meu amigo, porque alguns usam muito mal essa falácia. E ela não tem nada a ver com o assunto aqui proposto. Mas isto é um assunto para um outro vídeo. Como eu disse, eu vou explicar muito sobre as questões das atrocidades do Antigo Testamento em outros vídeos. Por hora, vamos ficar com este aqui respondendo o eu ateu. Vários evangelhos fica claro que Jesus fala: eu não vim para mudar a lei antiga, eu vim para executá-la. Mas eu não quero nem me prender nisso, não. O quê? Executá-la? Mas que termo mais jihadico, mais guerreiro, né, senhor? De onde o senhor tirou esse termo aí? De que Bíblia? De que versão? Vamos continuar. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Lucas capítulo 12, versículos 49 a 53. Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e bem quisera que já estivesse a arder. Quer dizer, repetiu nos dois evangelhos, de Mateus e de Lucas. Tá afirmando, ele veio para trazer porrada, violência mesmo. Porrada, violência mesmo. Bom, vocês já ouviram falar de um termo tendencioso? Pois é, o indivíduo já começa com Mateus 5,17 dizendo como executar. Isto não é o que diz o grego, como eu vou provar a vocês. Depois ele menciona Mateus e agora Lucas, e falando sobre a questão da divisão que Jesus iria trazer, não é?
Então vemos aqui o absurdo da tendência que ele vai levando a pífia infantil interpretação dele, né? Putz grila, mas eu não entendo, meu. Por que um cara se diz biólogo? O que ele está fazendo falando da Bíblia, cara? Eu não estou entendendo isso, cara. Eu não estou entendendo. Dawkins também fez isso, né? Cada um sem noção que eu vou falar, viu? Antes, algumas ponderações aqui, uma aulinha rápida de linguística bíblica para esse indivíduo e outros entenderem. A Bíblia não foi escrita em português, ela foi escrita em hebraico, aramaico e grego. Então, há muitos termos diferentes em outra época, em outro contexto, certo? Partindo disso, vamos continuar. Vejamos Mateus 10:34 para começar. Ele deu muita ênfase à palavra espada, obviamente com a tendência, creio eu, de forçar a interpretação de guerras e divisões foram causadas por pessoas em nome de Jesus. Mas não é isso que o texto quer dizer. Pela espada aqui, ela significa o evangelho, que é o meio de dividir e separar o povo de Cristo dentre os homens do mundo e de seus princípios e práticas, né? Então, que é uma relação um com o outro, como também as divisões, discórdias e as perseguições dela decorrentes. Não era intenção, nem aquilo que Cristo queria, né, na vinda ao mundo, fomentar e incentivar tais coisas. Mas por causa da maldade, da malícia dos homens, isto foi o que acabou acontecendo em alguns casos, em consequência da sua vinda, né? Veja Lucas 12:51, onde em vez da palavra espada, se usa a palavra divisão, porque a espada divide em pedaços, assim como a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, não há nada a ver aqui com a intenção de Cristo de fomentar guerras. Ele estava querendo dizer a separação entre aqueles que o seguiriam e aqueles que não o seguiriam. E de forma alguma o texto incita, Senhor, eu ateu, a guerras e discórdias humanas. Isto causou-se por causa de humanos, causado por causa de pessoas. Não foi a intenção de Cristo nesse texto. O ministério de Jesus trouxe divisões, e até mesmo no seio das famílias. Veja lá Lucas 12:51-53, como eu disse. Mas isso se dava por causa de sua aderência aos justos padrões e à verdade de Deus, bem como sua proclamação deles. As divisões resultaram porque muitos endureceram os corações contra essas verdades, ao passo que outros as aceitaram. Isto era inevitável, se os princípios divinos haviam de ser ostentados. Mas a culpa recaía sobre os que rejeitavam o que era correto. Assim também precisa-se que surgiria inimizade, porque as normas perfeitas de Deus não permitiriam nenhuma tolerância do proceder rebelde do descendente, né, ou semente de Satanás. A desaprovação de tais rebeldes por parte de Deus e sua bênção sobre aqueles que se apegassem a um proceder justo teria um efeito divisório, assim como se deu no caso de Caim e Abel.